Século XIX, 1834. Um ato adicional à Constituição do Império do Brasil cria as Assembleias Legislativas Provinciais. No dia 12 de agosto daquele ano, começa a história do Poder Legislativo catarinense. Na época, a província de Santa Catarina tinha aproximadamente 51 mil habitantes, 39 mil brancos e libertos e quase 12 mil escravos. As informações são contraditórias, mas tudo indica que a Assembleia se instalou em uma sala do velho casarão onde funcionava a Câmara Municipal do Desterro. Eram 20 legisladores, obrigatoriamente católicos, eleitos por homens livres com mais de 25 anos que tinham renda anual superior a 100 mil réis. As mulheres não podiam votar. Metade dos deputados provinciais fazia parte da Sociedade Patriótica, uma instituição que defendia a independência, fundada na província por Jerônimo Coelho, capitão do Exército Nacional, que também fundou o primeiro jornal de Santa Catarina e foi eleito um dos deputados. As tendências políticas na época tinham 3 correntes distintas: os restauradores, os republicanos e os liberais. Na primeira legislatura, de 1835 a 1837, os parlamentares promulgaram 22 leis, criando freguesias, escolas de primeiras letras, colônias e a força policial da província. O magistrado Manuel Paranhos da Silva Veloso foi o primeiro presidente, mas pediu afastamento 40 dias depois, sendo substituído pelo oficial da Marinha Miguel de Souza Melo e Alvim, que ocupou o cargo várias vezes. Foram 27 legislaturas durante o Império Brasileiro. Abdon Batista foi o último presidente do período. Com a proclamação da República em 1889, os deputados suspendem os trabalhos legislativos e a província entra em novos tempos. Até hoje, este quadro tem lugar de destaque no gabinete da presidência da Casa. A pintura retrata os deputados da primeira Assembleia Constituinte de Santa Catarina, instalada em 1891. No mesmo ano, os parlamentares promulgaram a primeira Constituição do Estado, que marca as mudanças promovidas pela instituição da República Federativa do Brasil. Em período instável, 4 anos depois, Santa Catarina já estava na terceira Constituição republicana. O início da história do Parlamento Estadual é um início de muita vulnerabilidade política, porque não havia nem fortalecimento institucional do Parlamento, nem uma base eleitoral, uma sociedade política ativa o bastante para defender a existência de um Parlamento que operasse em seu interesse. Como um exemplo dessa fragilidade, a gente pode mencionar que na transição do Império para a República, por exemplo, o Parlamento catarinense foi fechado durante 4 vezes seguidas, o que já demonstra o quanto o Parlamento era vulnerável às decisões do Executivo, mas também o quanto ele não dispunha de uma sociedade capaz de defendê-lo, uma sociedade robusta, capaz de valorizar a importância de um Parlamento estadual. O
grande entrave do Legislativo Estadual nos primeiros tempos foi a falta de uma sede própria. A Assembleia passou de prédio em prédio, de casarão em casarão, pagando aluguel durante 75 anos. Os deputados não contavam com a ajuda do Poder Executivo. Quando eles conseguiam aprovar um projeto para a construção de um prédio ou adequação de espaço, o governador vetava. Em 1879 veio um alento. O capitalista Ernesto da Silva Paranhos ofereceu para arrendamento um prédio dele que ficava no centro da capital. Durante 28 anos, o Legislativo permaneceu neste endereço. Mas em 1907, o casarão já estava quase em ruínas e os deputados voltaram a pedir abrigo no prédio da Câmara Municipal. Só em setembro de 1910, o Legislativo catarinense ganhou a primeira sede oficial. O Palácio do Congresso ficava em frente à Praça Pereira Oliveira. Mas um incêndio acabou com a tranquilidade dos parlamentares. O prédio de arquitetura marcante foi tomado pelas chamas no dia 16 de setembro de 1956. Como mostra o filme exibido nos cinemas na época. Foi tão violenta a ação das chamas que nada ou quase nada puderam fazer os bombeiros. O incêndio ocorreu um dia antes das comemorações de 46 anos da inauguração. O fogo destruiu o casarão e também grande parte dos documentos, acabando com os registros de 125 anos de história. Desabrigados, os deputados passaram a usar o Teatro Álvaro de Carvalho, do outro lado da praça, como sede provisória. Logo, se mudaram para o quartel da PM, onde permaneceram por 14 anos até a inauguração da sede atual, em frente à Praça da Bandeira, em 1970. A história da Assembleia Legislativa se confunde com os principais acontecimentos do país e do Estado. Instituindo leis ou promovendo debates calorosos, os deputados acompanharam de perto cada um dos eventos. Durante décadas, o parlamento alternou períodos de forte atuação política e de crises que provocaram o fechamento das portas do legislativo ou a cassação de deputados. Com a redemocratização em 1985, a Assembleia Legislativa vive uma nova era. A Constituinte de 88 e 89 se inspira nas ideias democráticas da nova Carta Magna Brasileira e promulga a 9ª Constituição do Estado de Santa Catarina, em vigor até hoje. A despeito dessas imensas dificuldades, a Assembleia Legislativa consolidou progressos que resultaram de uma contribuição combinada de parlamentares de várias frentes partidárias, de várias identidades partidárias, que entraram ao longo desse quarto de século num processo de interação cada vez mais constante com a sociedade, por meio da criação de audiências públicas, de experiências de contato constante com os eleitores também no interior do Estado, da iniciativa da Escola do Legislativo de capacitar servidores, profissionalizando o poder. E, além disso, também por conta de iniciativas mesmo dos parlamentares, que ajudaram a transformar a Assembleia Legislativa num grande espaço de debate dos temas importantes para a sociedade catarinense. A Assembleia é, dos poderes de Santa Catarina, o mais aberto às reivindicações da sociedade e o que abriga de modo mais democrático a diferença crescente que se observa na sociedade catarinense à medida que ela se torna gradualmente uma sociedade democrática e de massa. Nos últimos 25 anos, a Assembleia Legislativa investiu em canais de prestação de contas à população. Um dos principais instrumentos para promover a transparência foi a criação dos veículos próprios de comunicação. O setor de imprensa da casa começou com pequena estrutura e hoje conta com rádio, TV e agência de notícias.
A servidora aposentada Jamile Machado atuou durante 37 anos no setor. Para ela, a Assembleia Legislativa sempre funcionou como um núcleo da política catarinense. Aqui era o ponto de encontro, aqui era o abrigo deles, porque aqui eles conversavam com deputados representantes não só da região, como das classes deles também, né? E tudo passou por aqui. Aqui passou vários presidenciáveis, presidentes, passou embaixadores e muitos senadores do país inteiro, né, e deputados federais. A comunicação era feita aqui através de Santa Catarina, através da Assembleia Legislativa, que eles já conheciam bem, já sabiam que o espaço era livre para eles, né? Agora, em pleno século XXI, 40 deputados estaduais legislam para mais de 6,5 milhões de habitantes de 295 municípios. Santa Catarina conta com um dos melhores índices de qualidade de vida do país e PIB equivalente a 4% da riqueza nacional. Nesses 180 anos de existência, a Assembleia Legislativa evoluiu no mesmo ritmo do desenvolvimento do Estado e intensifica a busca pela modernização e transparência, se renovando e planejando o futuro da população catarinense.